podcast. Estamos no nosso segundo episódio e hoje a gente tem aqui comigo o pastor Lívio Renato, pastor presidente da nossa igreja, da Igreja Viva, e o pastor Wagner Carvalho, pastor do DNA Central da Igreja Batista Central em Belo Horizonte. Pastor Lívio, mais um podcast. Maravilha, muito bom estar aqui com você, Emerson. Pastor Wagner, muito obrigado pela sua presença conosco. Uma alegria receber o senhor aqui no nosso podcast Viva. Eu é que fico feliz aqui, não é, de estar com vocês aí, iniciando essa nova programação da Viva. E eu tenho certeza, a gente tem muito casos aí para contar aí para o pessoal. Coisa boa. Muita história aí que a gente acumulou ao longo dos tempos aí. Muito bem, hoje a gente vai conversar, né, Emerson, sobre a célula e a sua importância para uma igreja saudável. O pastor Wagner tem uma história longa com célula, trabalha com célula, ajuda pastores a desenvolverem células. A nossa igreja é uma igreja em células e a gente vai estar caminhando nessa direção hoje. Você que nos acompanha, tem alguma palavra para quem está chegando aí, acompanhando o nosso podcast, Emerson? Para quem está chegando no nosso podcast, não esquece, é só você ir lá no sininho e marcar o sininho, se inscrever no canal, porque aí você vai receber o tempo todo que a gente jogar alguma coisa lá no canal da igreja, você vai receber a notificação. Quando entrar o podcast, quando entrar os cultos, quando entrar qualquer programação da igreja que esteja no YouTube, você vai estar lá, vai receber no seu celular na hora a sua notificação. Pega esse vídeo também, compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Por quê? Quando a gente compartilha esse vídeo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E o que a gente quer aqui é ser relevante na vida de muita gente, na vida de todos que puderem conhecer esse trabalho maravilhoso que hoje a gente vai estar falando sobre esse célula. Então curte, compartilha, deixa o seu like, o like também é muito importante. E vamos divulgar bastante aí, porque tem muita coisa para a gente conversar hoje, né, pastor? Com certeza, maravilha. Semana passada nós inauguramos o nosso podcast com um episódio fantástico sobre as mulheres, em homenagem ao Dia das Mulheres. E hoje estamos aqui com o senhor, pastor Wagner. Então vamos direto ao assunto, começar conversando. Eu queria começar, pastor Wagner, conhecendo um pouquinho a sua história. Pedindo o senhor contar um pouquinho como é que foi a sua história de vida, a sua conversão. O senhor se converteu já adulto, não foi isso, pastor? Isso, adulto nada, já converti assim, já mais para velho do que para novo, né? Que é isso, o senhor é um jovem ainda, pastor? Eu converti com 46 anos, né? E essa conversão veio e depois eu vim a saber aí, Deus me colocou aí, por que tão velho, né? Porque com 46 anos aí, que eu vinha conhecer Jesus. Mas é uma história assim seria interessante comentar com vocês aí, que Jesus entrou na minha casa, na minha família aí, quando eu tinha por volta de uns 32 anos, e eu já tinha 2 anos de casado, e a minha esposa, que se chama Denise, a Denise, no primeiro parto, na primeira filha que nós tivemos, ela teve uma depressão pós-parto assim, muito forte, sabe? Muito forte, e a gente tentou todas as alternativas que você possa imaginar aí, de médicos, né? De alternativas diferenciadas aí, e chegando até um ponto aí de procurar aí pessoas que lidavam com banda, lidavam aí com descarrego, não é? Essas coisas todas. E eu e a Denise éramos católicos e a gente foi tentando e não conseguíamos nada, não é? A Denise continuava com aquele quadro aí de depressão, até que um dia o telefone da minha casa toca. E ao atender, uma pessoa se identificou e falou: eu sou colega aqui de trabalho da Denise e tudo, nós somos de uma igreja evangélica e aqui de Belo Horizonte, a gente pode ir na sua casa orar pela Denise? Sabe que eu dei uma respirada assim, né? E falei assim: até crente eu vou ter que aguentar na minha casa. O senhor não gostava de crente? Eu não gostava de crente, eu imaginava que crente era pessoas que
falavam uma coisa e praticavam outras. Nossa. Então, eu não gostava de crente, mas já tinha tentado tudo. E aí falei que podiam ir. Elas foram, ela e uma outra colega, oraram, pediram para voltar, eu permiti. E aí elas pediram para que a Denise pudesse ir num culto lá na igreja evangélica delas. E eu já estava tão saturado daquela síndrome de doença na minha casa que eu permiti. Eu falei, então tá, podem ir. Aí foram no dia, pediram para voltar na outra semana. E o que acontece? Passaram-se uns 2 meses, a Denise ficou curada. Uau. E a Denise ficou curada pelo poder da oração daquela igreja, daquelas irmãs. Não é? E a Denise, então, se converte. E se converte, e eu com o coração assim muito duro, apesar de ver o milagre acontecer na minha casa, eu fiquei ainda resistente. E a Denise falou, olha, eu me converti, agora eu quero batizar. E eu falando com a Denise, você já se batizou, seu pai já te batizou, para que você vai batizar de novo? O senhor falava isso porque vocês católicos já tinham batismo na igreja católica. Ela já tinha se batizado na igreja católica, eu era católico e a Denise até... O senhor já me falou, o senhor era um católico praticante, né? Praticante, todos os domingos. Muito ativo, de ir na igreja. Todos os domingos. Né? Mas um católico que nunca tinha aberto a Bíblia, porque eu achava que isso era função do padre. Né? Olha que coisa. Mas aí o interessante de tudo é que ela se batizou e começou a frequentar essa igreja evangélica e eu continuei a frequentar a igreja católica. E essa igreja dela e ela começaram a orar por mim, pela minha conversão. Só que a minha resistência era tão forte, tão grande, que... Sabe quanto tempo eu me converti depois? Pela idade que o senhor falou, mais de 10 anos, né? 12 anos. Uau! 12 anos depois eu me converti. E me converti porque a Denise conta que lá no 11º ano ela falou com Deus, falou, Deus, não está dando certo, tem 11 anos que a gente ora e ele não converte. E aí, o que eu vou fazer, Deus? Então, ela falou, eu vou mudar a minha oração. E a oração dela, a partir daí, foi, mexe no equilíbrio dele. Mas ela fala que ela orava assim, mas falava com Deus, mas não mata ele não. Né? Mexe no equilíbrio. E sabe o que aconteceu? Algumas semanas depois que ela começou a orar dessa forma, eu perdi o emprego. Primeira vez que eu perco o emprego na vida. E ao perder o emprego, o chão sumiu. Foi um baque para o senhor. Aí foi um baque. E aí o que acontece? Uma pessoa que eu conheci dentro da igreja e tudo, fala comigo assim, vamos numa casa a gente estuda a Bíblia, e a Bíblia tem resposta para todas as situações da nossa vida. E eu fui com essa pessoa, que era um amigo, e era numa casa. Se fosse num templo, numa igreja evangélica, não iria. Não, e continuava. E essa casa era uma célula? Isso. Aí foi, e chegando numa célula, a primeira vez que eu abro a Bíblia, 46 anos, imagina isso. Caramba. Porque eu achava que ler a Bíblia era função do padre. E eu ficava ali, ia à missa todo domingo para ouvir o padre falar sobre a Bíblia. Mas cheguei... E a palavra de Deus, a Bíblia, fala que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E, naquele momento, a verdade me libertou. E sabe o que aconteceu? Eu conheci Jesus ali naquela casa e, a partir daí, 3 meses depois, quem estava sendo batizado era eu. Uau! Porque eu comecei a ler a Bíblia e li lá, olha, quem crê e for batizado será salvo. Aí eu falei, eu já creio, agora eu quero ser batizado. E aí eu continuei a ler a Bíblia e li lá, a grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Levar esses discípulos ao batismo, leve eles ao pleno conhecimento da palavra. E Jesus
dá uma promessa: eu estarei com vocês todos os tempos, até o final dos tempos. Não é? Então eu senti que aquilo era para mim, e 9 meses depois de entrar naquela casa, eu já era líder do céu. Calma aí, pastor, então vamos... Nossa, mas isso Pastor Lívio, como a célula fez a diferença... Diferença total, né? Então, assim, pelo que eu estou percebendo, o senhor foi tomado por um entendimento pela palavra da importância da evangelização muito rapidamente. Muito rapidamente, pela leitura da Bíblia. O senhor me contou uma vez que o senhor teve um amigo que caminhou com o senhor estudando a Bíblia passo a passo, não foi isso, pastor? Isso. Eu, quando cheguei na Batista Central, em Belo Horizonte, um dos pastores, o pastor mais sênior da igreja, que era o pastor Luiz Barros, já falecido, esse pastor me adotou. Então, ele chegou para mim e falou assim: eu quero que você conheça a Bíblia. Você quer conhecer a Bíblia, eu vou te ajudar. E, a partir daí, semanalmente, 2 vezes por semana, eu trabalhava secularmente, não é? Então, de 5 às 8 da noite, 2 vezes por semana, nós lemos a Bíblia toda. E não só leitura, mas a leitura, ele me explicava, conversava, ia me mostrando, eu perguntava. Então, levamos 2 anos. Só para entender o roteiro, a gente vai entrar na célula já, só para a gente entender a sua história. A sua esposa se converte, 12 anos depois o senhor se converte, na mesma igreja que ela havia se convertido. Vocês não estão na central ainda, ou já estavam na central? Não. Aí, o que acontece? Eu me converti na central. A célula era da central? Isso. Então o seu amigo que levou o senhor para a célula, levou o senhor para uma célula da central. Aí nós ficamos numa situação seguinte: ela, com 12 anos de convertido, numa igreja metodista, congregacional. E eu me converto na central. Uhum. E aí conversamos, e ela abdicou, não é, de todo aquele trabalho na igreja, na metodista, e falou: não, você é o chefe da família, e como você está na central, tem as amizades, eu vou para a central. Então ela aceitou vir com o senhor, acompanhar o senhor na central. Isso. Aí foi quando o senhor conheceu o pastor Barros também, que começou a lhe discipular, e o senhor na célula. Isso. E aí com 10 meses o senhor estava liderando a célula? 9 meses. 9 meses? 9 meses, porque imediatamente após o batismo, a central já tinha feito a primeira turma de liderança de células e estava partindo para fazer a segunda. E uma estratégia que a central usava, e ainda usa até hoje, ela convida os seus membros a se tornarem líderes de célula. Entendi. E eu já era membro da central, porque eu fui batizado. Mas o senhor era muito novo na fé. Isso era o que diziam os crentes da época lá da igreja. Ele é muito novo, não é? E aí eu respondia para eles o seguinte: olha, o pastor Paulo falou que para ser um líder de célula, a gente precisa ser crente, eu sou. A gente precisa fazer um curso de formação de líder de células, eu vou fazer o curso. Não é? E que a gente vai ser dirigido pelo Espírito Santo. E eu estou abrindo isso para que o Espírito Santo possa me dirigir. Eu estou puxando esse ponto, né, que eu acho que é muito importante, que muita gente que ouve a gente, Anderson, muita gente que acompanha e que acompanha aqui a Viva, eu já vi muita gente dizendo que liderar a célula é uma coisa muito difícil. E eu sempre respondo que, é claro, a liderança da célula requer um mínimo de dedicação, né, de esmero, de carinho, de cuidado. Mas não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas às vezes acham. Tanto que está aqui o exemplo: o pastor, um novo convertido, começou a se preparar e começou a liderar. Isso. E veja bem o que acontecia. Quantas vezes na minha célula eles me faziam algumas perguntas assim, de cunho mais teológico e de interpretações e que coisas assim que eu não tinha vivência para responder. E a minha resposta para quem fazia a pergunta era o seguinte: olha,
durante a semana, eu vou me encontrar com o pastor Paulo, que é o pastor principal da igreja, vou perguntar para ele a respeito e a semana que vem eu te respondo. Com leveza. Não não vejo mal nenhum nem de eu ter feito, nem de ninguém fazer essa pergunta. E eu até hoje tem coisas que eu não sei. Então eu vou perguntar para quem sabe. Claro. Não é? E agora, dirigir a célula é muito fácil. Por quê? Porque a gente recebe um roteiro e nesse roteiro fala o assunto que nós vamos falar, dá o embasamento bíblico e ele nos orienta o seguinte, que não é uma aula, é um compartilhamento da palavra. E a hora que nós vamos compartilhar a palavra, nossa missão de ser esse condutor é fazer com que a pessoa ouça, com que a pessoa testemunhe a respeito daquele assunto e, ao final, fazer um desafio para as pessoas, para aquilo que nós ouvimos, para que a gente comece a praticar também. Então, não é algo difícil. E tem um aspecto também na estrutura celular que o líder de célula tem um supervisor que está apoiando ele, que tem um coordenador que está apoiando, dependendo do número da estrutura, e tem um pastor que acompanha, né? Não está sozinho. Isso, de forma nenhuma. E aí o senhor então sentiu segurança de assumir a liderança da célula mesmo com 9 meses de pé? Apesar de ter na minha célula crentes que depois foram chegando, que traziam não crentes também, mas crentes que tinham 20 anos já de carreira, de estrada. E o senhor liderando eles. E eu tinha 1 ano, 2 anos, mas eu tinha um entusiasmo tal que contagiava eles também para estar ali dentro do grupo. Muito bem. Pastor, para a gente poder avançar, né? Então o senhor começa a liderar a célula. Eu sei que depois o senhor se tornou líder do DNA, que é esse trabalho tão fantástico de treinar pastores, líderes, igrejas, para implantarem a visão celular, para desenvolver essa visão celular. Como é que foi essa caminhada da sua primeira célula até se tornar o líder do DNA? Veja bem, com 2 anos de líder de célula, eu já tinha multiplicado a minha célula umas 3 vezes. Por quê? Porque eu entendi que o grande propósito, o maior propósito do líder de célula é fazer outros líderes, é expandir o número de líderes para expandirmos o reino de Deus. Então eu tive esse pleno entendimento. Então eu trabalhava na minha célula com o objetivo de aquelas pessoas que estavam ali, eu transformá-las em líderes também. Para aquilo que eu estava fazendo na minha casa, eles pudessem fazer na casa deles também, ou seja, os células para receber pessoas, para receber parentes, amigos. E o que acontece? 2 anos depois que eu comecei a liderar a célula, a central começou a expandir o número de células. E o pastor Paulo começou a ficar em dificuldade assim para escolher os novos supervisores. Mas o critério que ele estava usando não era, olha, aqueles que multiplicam que sabem do grande propósito da célula, que é multiplicar seus líderes. Então, ele me convida para ser um supervisor e liderar a partir dali. Eu comecei a liderar 4 células. Todas as 4 com crentes com mais de 20 anos de carreira. O senhor com 2 anos de vida. Eu com 2 anos, eu passei a ser líder deles. E eu identifiquei, porque eu sempre trabalhei com projetos, eu sempre trabalhei assim com cronograma, com prazos a cumprir, com metas a cumprir. Então eu identifiquei o que a gente precisava fazer nas células para que elas se multiplicassem e pusessem em prática junto aos líderes. E as minhas células, que eu supervisionava, começaram a multiplicar também. Para a gente pegar assim, um resumo da história, no primeiro ano eram 4, foram para 8, multiplicou. No segundo ano foram para 12 ou 13. E no 5º ano eu já tinha
66 células. Uau! As 66 células, elas tinham 880 pessoas. Então, eu, engenheiro, trabalhando... E isso o senhor trabalhando fora ainda, isso, né? eu trabalhando secularmente 12 a 14 horas por dia. Eu tinha uma estrutura com 66 células e 880 pessoas. Por quê? Porque eu conheci um pouquinho de gerenciamento, de empresa, de estrutura, e apliquei aquilo à igreja. Então, a cada 4 células, eu formava um supervisor. E aí, para essas 66 células, eu tinha cerca de... eram 20 e poucos supervisores. Eu tinha 10 coordenadores. E eu funcionava num nível, como se chamava lá, de superintendência. Então, eu cuidava dos 10 coordenadores, os 10 coordenadores cuidavam dos 20 e tantos supervisores, e os 20 e tantos supervisores cuidavam dos 66 líderes de célula. Então, aquilo possibilitou essa estrutura. Eu, trabalhando secularmente, consegui administrar muito bem a estrutura. Mas aí, isso fez com que a gente adquirisse uma experiência muito grande com o modelo celular, com supervisão, com a formação de líderes. E eu fui até o Instituto Haggai fazer um curso de liderança avançada em Águas de Lindóia. Passei uma semana lá e foi uma das semanas da minha vida que eu me dediquei excepcionalmente ao trabalho do curso. Eu não saí do hotel, eu não fui fazer lazer, eu não comprei jornal, eu não ouvi rádio, televisão. E você fez uma imersão, né, no curso? Uma imersão, porque esse curso, o que ele pede da gente é que ao final a gente faça um projeto evangelístico daquilo que a gente aprendeu para aplicar na vida, na prática, para que a gente consiga fazer uma diferença no mundo. E eu fui ficando pedindo a Deus, Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E os dias passando e eu não sabia. Eu sei que na véspera, Deus me fala o seguinte: as pessoas vão te falar o que fazer. Aí ficou mais difícil ainda. E o último dia de aula, eu vou para minha sala, um rapaz me pergunta, vocês trabalham com célula? Você podia me dar material para eu estou interessado também? Isso era no final do ano 2009. E deu um intervalo, uma outra sala, uma pessoa que eu não conhecia, eu sei que trabalha com célula aí e tal, me dá um material. E aí passou mais um pouquinho, no outro intervalo, outra pessoa, uma moça, chega perto de mim, vocês que trabalham com célula, eu preciso e tal. Aí eu falei, é isso, é material, agora nós vamos apoiar igrejas para plantar esse modelo celular. Aí eu fiz um pequeno projeto lá para o Haggai e para o conselho da central, mostrando, não é, que eu falei com eles, olha, eu estou com vergonha de mostrar isso, mas é tão bobinho o projeto é a gente pegar material e repassar para outras igrejas. E na época o pastor Paulo falou, nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer um treinamento, porque não adianta dar o material sem a pessoa saber aplicar o material. E aí nasce esse DNA1, que a sigla aí é despertar, nutrir e apoiar outras igrejas. Antes da gente falar do DNA, eu estava lá nesse treinamento do Haggai, quando o pastor Wagner apresentou o projeto dele. E lá no treinamento do Haggai, a gente pede aos participantes que escrevam um projeto evangelístico, né? Todos têm que sair de lá com um projeto evangelístico escrito. E no projeto tem que dizer qual é a expectativa de número de pessoas. Assim, claro, a gente não tem controle sobre isso, mas
Quantas pessoas você gostaria, num período de 5 a 10 anos, alcançar para Jesus? Eu não lembro agora o número, não sei se o pastor Wagner vai lembrar, mas o pastor Wagner botou alguma coisa de milhões. Eu acho que foi 1,5 milhão, uma coisa assim, não foi, pastor Wagner? Ele botou um número... O senhor lembra o número? Olha, se eu não me engano, eu acho que foi 100 mil. Foi 100 mil. Foi 100 mil. Não é? E 100 mil já é algo assim... Aí todo mundo, nós, né, que éramos professores, que eu estava lá como professor do Hagai, quando ele compartilhou o projeto, nossa reação foi, pastor Wagner, está bacana o seu projeto, é uma ideia boa de ajudar as igrejas a implantarem as células e tudo e tal, mas a gente está achando que 100 mil é gente demais. A gente ficou meio cético, lembra disso, pastor? A gente ficou meio cético. Só que acabou, já passou muito desses 100 mil, né, pastor? A gente tinha pensado em 100 mil pessoas. Hoje já atingiu 100 mil igrejas. Nossa, olha aí, então, 100 mil igrejas. Olha isso. O 100 mil está presente aí no projeto, só que já ultrapassou, né? Muito bom. E também hoje é o seguinte, quer dizer, esse projeto, ele foi avançando tanto e assim, Deus abrindo portas, né, dando estratégias para a gente, estratégias da gente criar dentro de cada igreja que já se tornou assim uma referência em células, né? A gente dá a essa igreja a liderança de uma conexão na região que ela atua, que tem influência também. Então hoje nós temos mais de 70 conexões aí pelo Brasil, pelas Américas, Estados Unidos, não é? Hoje o material do DNA ele já está todo traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, não é? E pegando com o português, isso aí significa 29,6% da população mundial. Ou seja, o material que nós temos atinge a 1/3 da população, quase 1/3 da população. Até porque hoje o DNA está espalhado no Brasil, em várias regiões do Brasil. Em todas as regiões do Brasil nós temos grupos de conexão, que são grupos de pastores que trabalham com DNA. Nós temos o DNA nos Estados Unidos, nós temos o DNA na América Latina, na América do Sul, nós temos o DNA na Europa, já na Alemanha, né? Na Alemanha, temos na Espanha, já começou Portugal. O grupo em Portugal, que estava para começar em Portugal? Não, Portugal muito forte, é um dos mais fortes que já nós temos lá o grupo, né? Nós temos uma igreja em Póvoa do Varzim, que é uma próxima cidade de Porto, uma igreja maravilhosa que tem lá quase 200 células, uma igreja que tem mais de 2.000 pessoas, vinda de um núcleozinho pequeno que implantou toda a visão celular e foi Agora passando. pegando um pouco, voltando um pouquinho para a sua história, pastor, porque eu estou gostando disso, porque a história do irmão mostra para quem está acompanhando a gente que Deus usa pessoas simples e não tem que ter, tem que ser super experiente na vida cristã, tem que ser super formado, porque o senhor falou, né? O senhor com 9 meses se tornou líder de célula, com 2 anos se tornou supervisor, e aí foi crescendo, desenvolvendo, com 5 anos já tinha uma grande coordenação de célula, com 60 e poucas células. E quanto tempo levou para o senhor, quando o senhor lançou o DNA? Que o senhor tinha quanto tempo? O senhor lembra? Foi em 2010, foi em março de 2010 que nós lançamos o DNA. E isso o senhor ainda trabalhava na sua empresa? Isso. O senhor ainda não estava a tempo integral com isso? Na igreja? Não, na igreja eu não estava em tempo integral e eu cheguei na igreja em 2001. Então foram 9 anos. Foram 9 anos depois que bacana que chegou esse DNA. E cada porta que o Deus vai abrindo para o DNA, a gente sabe que assim, é um projeto de Deus, não é? E Deus falou conosco no DNA o seguinte, olha, uma alma que vocês ganham lá em Belo Horizonte, para o reino de Deus, tem o mesmo peso, o mesmo valor de uma alma que você vai ganhar em qualquer outra cidade, em qualquer outra igreja do Brasil. Por isso é que nós apoiamos as outras igrejas a fazerem isso. Quando eu comecei, em 2012,
Aí a central me chamou para trabalhar em horário integral. E eu larguei toda a parte secular e fui 100% para atuar dentro do DNA. E quando eu cheguei e comecei a fazer esse trabalho na central, as outras igrejas, elas assim, que loucura, a central destaca um pastor que ela remunera integralmente para trabalhar para outras igrejas, porque eu não fazia e não faço nada para a central. Eu só trabalho para as outras igrejas em termos de treinar, de preparar, de despertar, de fazer palestra, de fazer seminários para essas igrejas, treinamentos. Então eu não faço nada para a central. Só que esse coração da central, em termos de apoiar outras igrejas, foi só aumentando. Tanto que hoje, em 2026, nós dentro do DNA, nós somos 4 pastores e um secretário executivo que trabalham só para apoiar igrejas. Isso é fantástico. Ou seja, são 5 pessoas que a central banca para apoiar outras igrejas. É a visão de reino, né, pastor? De não olhar só para si, é olhar para o campo. O reino de Deus. O campo está branco aí para isso. O importante é expandir o reino de Deus. E essa visão da central, ela alimenta a visão do DNA, porque o DNA tem 2 máximas que a gente sempre repete, né, pastor? O senhor acabou de falar, que é uma alma ganha em qualquer lugar, tem o mesmo valor que uma alma ganha em Belo Horizonte. Então, assim, não importa se a pessoa se converteu no Valqueire, ou em São Paulo, ou na Alemanha, é como se tivesse convertido lá nos arraiais da Igreja Central, né? Então isso é fantástico. E outra máxima que nós temos, que sempre se fala, de graça recebemos, de graça damos. Tanto que a Central dá todo esse apoio às igrejas não e não cobra nada. Né? Porque Deus dá recursos. Então, por que nós vamos cobrar? Hoje mesmo, o senhor está aqui gravando esse podcast conosco, o senhor veio um final de semana, está aqui esse final de semana conosco, falou ontem para pastores, falou numa igreja ontem, falou aqui na Igreja Viva hoje, vai falar amanhã em outra igreja, e tudo isso custeado pela central. Custeado pela central. Quer dizer, além de não cobrar o material, além de não cobrar o apoio técnico, vamos chamar assim, a central também banca as passagens aéreas, a estadia, a alimentação. Ou seja, a igreja recebe aquilo de graça. É uma referência linda também para as igrejas, né? Como uma igreja pode abençoar outras igrejas, como uma igreja pode servir outras igrejas. Bem, nós vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco, porque agora na segunda parte eu quero que o senhor fale um pouquinho para a gente, daqui a pouquinho, sobre como que a célula é importante para que uma igreja seja saudável. Emerson. Gente, a gente está fazendo essa pequena pausa, então aproveita essa pausa, vai lá, compartilha esse vídeo, o papo está muito gostoso, eu estou aqui só aproveitando, né? Estou aqui aproveitando, o pastor Wagner está dando assim, para mim principalmente, né? Porque o pastor Livre já faz parte, o pastor Livre, que é um dos coordenadores, né, pastor, do DNA, né? Sim, coordena aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem... Pastor Lívio é um coordenador, mas eu estou aproveitando para conhecer a história do pastor Wagner. Então, vai lá agora, pega ali, vai lá no YouTube, vai lá naquela setinha assim, ó, que tem uma curvinha, compartilha esse vídeo para quem você acha que isso vai ser importante. Compartilha com um colega de trabalho, compartilha com família, compartilha com amigos. É mais um convite para você chamar para a célula, porque... Olha, tá um papo muito bom. E a gente tem um material aqui que eu quero mostrar para vocês, né? O meu amigo da câmera ali vai me ajudar agora, que são alguns livros que falam sobre célula. Eu vou ler aqui o texto e vou mostrar para vocês. Multiplicação, o desafio do cristão, da liderança e da igreja. O autor é Roberto Botrel. Vou botar aqui, dá para pegar aí? Esse é um deles. Eu tenho 2 aqui que eu vou guardar para falar no final.
tá? Células excelentes, um guia prático para levar o pequeno grupo ao extraordinário. Gente, pastor Léo Matos, prefácio do pastor Paulo Mazzoni. Tá? Não deixem de ler esse livro aqui, é importante. Mais um aqui, ó, pastor João Vitor. Valores inegociáveis das igrejas em célula. Deixa eu tirar a mão aqui para poder aparecer bem, para vocês verem que é bem interessante. Agora a gente tem, gente, o livro do nosso pastor Lívio. Células e o desafio de não desistir. O papel dos supervisores na importante tarefa de manter e impulsionar líderes saudáveis. Se vocês estão acompanhando com a gente, o pastor Wagner falou sobre a questão de ser um líder de célula, de tudo isso. Então, assim, muito importante. E o livro do pastor Wagner, tá aqui, ó, Transição, o passo a passo para o modelo celular. Tá meio tortinho aí, eu não sei se ficou legal. Tudo isso você vai encontrar lá no nosso stand. Você vai encontrar os livros, procurem lá. Me presta aqui o livro do pastor Wagner, que eu vou falar dele daqui a pouco. E é importante dizer, Emerson, que nós vamos colocar na descrição do YouTube todos esses livros, como que você pode adquirir. Aqui na nossa igreja a gente tem um stand que atende a igreja, mas também tem a livraria central, onde você pode pedir diretamente na livraria, qualquer lugar que você esteja acompanhando, e a livraria central vai mandar para você. E assim como outras coisas que estão sendo ditas, o pastor Wagner vai falar daqui a pouco sobre materiais do DNA, nós vamos colocar todos os links, tudo na descrição do nosso vídeo, no YouTube, do nosso canal da igreja, também você vai poder estar acompanhando. Obrigado, Emerson. Obrigado. Vamos continuar então, pastor Wagner? Vamos sim. Eu estou aqui com o seu livro, segurei ele aqui de propósito, porque esse livro ele é importantíssimo para as igrejas, né? Deus sabe o que faz. Deus pegou o senhor, que é um engenheiro de profissão, de carreira, com uma mente bem sistemática nos processos da engenharia, né? Porque a engenharia tem isso, né? De cronograma de atividades e tudo. E o senhor conseguiu trazer para esse livro, de forma bastante sucinta e clara, um cronograma de transição para uma igreja que queira se tornar uma igreja em célula, não é isso? Fala um pouquinho do livro para a gente, pastor. Isso, o livro se chama Transição, e esse livro também Deus inspirou para ele ser escrito, não é? E esse livro tem uma história interessante, que foi a seguinte: Deus me falou assim, olha, eu vou te dar a possibilidade aí de escrever esse livro, vou te inspirar para fazer esse livro, mas você não vai ganhar um centavo com esse livro. E eu fui obediente, dei para a central os direitos autorais do livro, e a central, na hora de calcular o preço de venda do livro, a central abate do valor de venda a remuneração do autor. Então, é o livro sobre célula mais barato que você vai encontrar, porque eu não estou ganhando nada. E eu até brinco com o pessoal, porque todo lugar que eu vou, levo uma caixa de livros e tudo, falo, ó, se eu falar que eu não estou ganhando nada, é mentira. Porque cada lugar que eu venho, que eu trago uma caixa de livros assim, me dá uma dor nas costas aí para carregar esse livro, que dá o trabalho de carregar, não é fácil. Mas esse livro, então, eu vou misturando um pouquinho aí dessa história aí da minha conversão, que eu comentei com vocês aí, eu vou alternando isso com as etapas que uma igreja deve realizar, as atividades que cada igreja deve realizar para que essa igreja saia de uma igreja tradicional, convencional, para uma igreja verdadeiramente em células. E o que aconteceu? Aconteceu que quando Deus deu para o pastor Paulo Mazzoni uma visão espiritual, e essa visão espiritual foi caminhar no sentido
das casas, levar a igreja para as casas, ser uma igreja forte no templo, forte na casa, igreja que a gente chama igreja das duas asas. E quando Deus deu isso para ele imediatamente começou a pensar como é que eu vou levar a igreja para a casa. Por quê? Porque na época, ano 2000, 2001, nós não tínhamos referências de igrejas trabalhando com células verdadeiramente. Então, nós tivemos que fazer toda a parte de planejamento, de como que nós vamos levar essa igreja para as casas, na base da tentativa e erro. Pensava numa coisa, tentava fazer, dava certo, não dava certo, voltava. Ou seja, ao iniciar esse projeto, a Central não sabia como chegar nas casas. E nós, à medida que o tempo foi passando, a gente foi adquirindo uma cultura, foi adquirindo um conhecimento para isso. E só uns 5 anos depois que a gente começou essa trajetória para levar a igreja para as casas, é que nós descobrimos que existe um cronograma, existe uma série de atividades que, se fizermos elas na sequência, nós vamos verdadeiramente ter uma igreja em células. E a partir daí veio a pergunta para nós: nós vamos guardar isso só para nós? Isso é um mapa da mina, nós vamos guardar só para nós? E aí veio a resposta de Deus: de graça eu dei para vocês, de graça vocês dão para os outros também. Graças a Deus. E então nós, inspirados por Deus, escrevemos esse livro para que os pastores e as igrejas soubessem quais são as atividades que eles teriam que fazer para ter uma igreja verdadeiramente em células. E eu posso afirmar assim com bastante convicção e segurança que esse cronograma ele é universal. Ou seja, por que eu posso afirmar isso? Porque nós temos referências instaladas que se tornaram igreja em células usando esse cronograma em todos os estados do Brasil, em toda a América do Sul, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, em vários países da África, em vários países da Ásia. Então, eu posso afirmar o seguinte: siga esse cronograma que você realmente vai ter uma igreja em células. Isso que o senhor está falando, pastor Wagner, me traz uma pergunta. O senhor acredita que qualquer igreja evangélica, em qualquer comunidade, em qualquer lugar, pode transicionar e viver a experiência das células? Resposta: sim, vírgula, desde que Deus tenha dado para essa igreja uma visão espiritual, que a direção que ela deve seguir seja uma igreja em células. Quando Deus dá essa segurança para o pastor, quando Deus dá essa convicção para o pastor deve seguir nessa direção. Por quê? Porque se Deus dá a visão, Ele dá os recursos necessários e suficientes para que essa visão seja implantada e instalada. Então, qualquer pastor pode fazer. Sabe por quê? Olha o caso da Central. Na Central, a Central foi uma igreja que durante 40 anos viveu com uma membresia de 300 pessoas, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E o que acontece? Quando Deus deu a visão espiritual para o pastor Paulo, de seguir na direção de uma igreja em células, começou a chegar pessoas na Central, pessoas novas convertidas, pessoas que eram alcoólatras, pessoas que eram adúlteras, pessoas que não gostavam ali de igreja evangélica como eu, e essas pessoas foram sendo dirigidas para a Central, e essas pessoas foram se tornando líderes de células, foram se tornando supervisores. Hoje, grande parte
dessas pessoas são pastores da igreja. Então, Deus não deixou o pastor Paulo sozinho. Ele foi enviando recursos. Recursos humanos que eu estou citando aqui, fora os recursos materiais, sim, que nunca faltaram para que a gente fizesse essa implantação. Sim. Então, o que o senhor falaria para um pastor que esteja nos acompanhando, ou até para um membro de uma igreja que esteja nos acompanhando, e que pense assim, eu acho que eu vou trabalhar a célula na minha igreja, eu queria saber como é que eu faço. Qual seria a primeira orientação que o senhor daria para um pastor assim? Olha, a primeira orientação é participe do nosso seminário DNA1. É um seminário que a gente tem algumas palestras que fala sobre o propósito da igreja, que fala sobre a visão espiritual que o pastor deve receber, que fala sobre uma igreja em células e começa a apresentar a transição. E a primeira atividade da transição, ela se chama preparo pessoal. E esse preparo pessoal implica em o pastor ter uma intimidade com Deus para receber de Deus essa visão espiritual, essa direção. Se Deus colocar isso no coração do pastor, essa segurança, essa certeza, qualquer pastor vai ter sucesso na implantação da visão celular. O senhor acredita que a célula, ela ajuda uma igreja a ser saudável? Totalmente, porque, em primeiro lugar, a igreja em célula, ela conclama a toda a membresia a servir. Conclama toda a membresia a cumprir o principal papel de um cristão, que é alcançar vidas para o reino de Deus. Conclama toda essa liderança a cumprir a grande comissão, a desenvolver outras lideranças. Então, uma igreja em células é uma igreja que é ativa. Ela não é uma igreja parada. Ela é uma igreja que a gente chama aí, igreja em movimento. Ela está sempre em movimento. Não é? Movimento de quê? E expansão do reino de Deus. Muito bom. E agora, pastor, quando a gente fala dessa saúde da igreja, o senhor tem esse aspecto de mobilizar a membresia para servir, para liderar. Agora, quais seriam os outros fatores que ajudariam a igreja na sua saúde? O senhor acha que a célula ela ajuda no crescimento espiritual da igreja? Ajuda no conhecimento bíblico? Olha, eu vejo a igreja em célula uma cópia da igreja dos primórdios do cristianismo. Então, a Bíblia, Jesus deixou os modelos todos para nós, tudo pronto, tudo simples. E a igreja de Atos, que era a igreja dos primórdios do cristianismo, a Bíblia nos mostra lá em Atos 2, 42, 47, como viviam os convertidos. E esses convertidos, eles viviam o quê? Eles viviam nas orações, eles viviam no apoio mútuo, na ajuda mútua, eles viviam no templo, eles viviam nas casas, eles gozavam da simpatia de todo o povo. E por viver uma vida dessa de apoio, de ajuda, de louvor, de adoração, de certeza de que Deus estava ali com eles, a palavra de Deus diz no versículo 47 que viva uma igreja assim e dia a dia o Senhor vai lhes acrescentando os que vão sendo salvos. Nessa época, foi a época que a igreja, apesar das perseguições, apesar das dificuldades de promulgar, difundir o evangelho, foi a época que a igreja mais cresceu. Então, eu vejo as células, não é? As células são a igreja viva. É a igreja onde cada um de nós é um ministro, cada um de nós é um enviado por Deus para alcançar vidas.
E não tem coisa mais alegre na nossa vida do que participar de uma célula. Participar de um grupo que se reúne, que estuda a palavra, mas não estuda só com a intenção de conhecimento, estuda com a intenção de praticar, com a intenção de usar as ferramentas de Jesus, usar o amor de Jesus nas outras pessoas. Eu, recentemente, fui numa célula e uma pessoa declarou lá, com os olhos lá, lacrimejando lá, que tinha mais de um ano que ela não recebia um abraço. Olha. E ela foi numa célula e as pessoas abraçaram, ela sentindo assim... Esse cuidado, né? O cuidado, sentindo o amor ali, não é? Amor de quê? Amor de Jesus para A célula, pessoas, ela né? gera um ambiente de acolhimento, né, pastor? Intimista, Isso. a despeito de ser uma igreja grande. Às vezes é uma igreja de milhares de membros, mas na célula você tem um grupo, você chamar de seu, né? Meu Isso. grupo, meus amigos, que me Isso. conhecem, sabem quem eu sou. Agora, pastor, uma perguntinha que eu queria fazer para o senhor, até uma palavra que eu queria que o senhor desse para alguns irmãos que acompanham. Às vezes eu ouço isso de pastores, mas já ouvi de membros da minha igreja também. Quando vocês falam em célula, vocês estão preocupados com números, com crescimento, para ter mais gente e tal. E aí como se isso fosse uma coisa negativa. O que o senhor tem a dizer para pessoas que têm essa dificuldade de entender essa paixão por ganhar mais pessoas para a célula, multiplicar a célula, levar ao crescimento? O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Olha, a primeira coisa, sim, que eu sou testemunha que uma igreja em células é uma igreja que cresce em quantidade e em qualidade. Isso eu posso testemunhar pela minha igreja. A qualidade da minha igreja, ela cresceu tanto com a quantidade de pessoas que foram chegando ali, de novas pessoas, de novas ideias, de novos corações ali, de novas possibilidades de ajudar, de apoiar a comunidade, de apoiar as pessoas. E, biblicamente, não é? Se Deus não se preocupasse com números, Ele não teria criado ali o livro da vida, não é? Onde o nosso nome está ali escrito, está ali consagrado ali para a nossa salvação ali. Né? Se quantidade não fosse importante, isso não seria importante para Deus também. E a expectativa nossa, né, minha pessoalmente, eu conheço o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que nenhum desses pequeninos se perca. Ouvindo o senhor falando assim, eu vejo que o cerne da visão celular é o evangelismo, né, pastor? É o ganhar almas. É o ganhar almas. É o ganhar almas e principalmente, sabe, uma coisa que eu aprendi, a gente vão passando os anos aí, a gente vai adquirindo aí uma sabedoria aí. A célula, conviver com o Evangelho não significa deixar os problemas, as dificuldades de lado. Não é? Significa compreendermos que, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, não é? Nós temos um Jesus que nos acompanha todos os dias da nossa vida e nos dá o que eu falo que é a principal coisa que Jesus pode nos dar nessa terra e que Ele nos dá todos os dias, que é a paz. E através dessa paz de Jesus, as dificuldades, as provações, elas todas, né, aparecem, mas a gente sabe que nós estamos com Jesus. E principalmente a gente sabe para onde nós estamos indo, para onde Jesus está nos conduzindo. Não é? Então isso dá segurança para a gente, dá certeza, não é? E a gente não coloca as nossas expectativas na solução de um problema aqui, de uma provação que veio. A gente coloca
as nossas expectativas, a gente está sempre superando essas dificuldades e sabendo que essas dificuldades vão nos aproximando cada vez mais de Jesus, nos dando o quê? Esperança, esperança da vida eterna, esperança da salvação. Maravilha. Uau, Emerson, o tempo já está acabando. Já? Eu ficaria aqui muito mais tempo só absorvendo. O pastor Wagner, ele tem essa característica, né? Pastor Wagner, para a gente poder finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, para aqueles que são membros da nossa igreja, que às vezes ficam um pouco desanimados com a célula, aquele que acha até que a célula não deveria existir, porque infelizmente algumas pessoas ficam ainda com receios, travadas, e também uma palavra para aqueles que já estão animados na célula, que estão liderando, para que não desistam, não desanimem. É a sua palavra final, pastor. Fica à vontade aí, deixa uma injeção de ânimo para o nosso coração aí, pastor. Muito bem. A gente fica muito animado assim com as células, não é? Que é uma oportunidade assim, sem tamanho aí, da gente servir, da gente poder utilizar essa estratégia que Deus deixou para nós, porque células, eu quero reafirmar aí o seguinte, células não é a única estratégia evangelística, não é? Pode não ser a melhor, mas é uma excelente estratégia, não é? Então, quando a gente tem alguma estratégia evangelística, eu fiz um slide aí que eu apresento aí nas minhas ministrações, que eu falo o seguinte, o perdido não é um desconhecido, o perdido é um amigo nosso, é um parente nosso, é um vizinho nosso, e que ele está perdido porque ele não sabe o caminho que leva a Deus, que leva à salvação, que leva à vida eterna. E muitos estão perdidos porque ninguém foi ainda falar de Jesus para eles. Então, nós temos uma responsabilidade assim muito grande. Você que não gosta muito de célula, pode descobrir outra forma de levar essa palavra de esperança para aqueles que estão perdidos. Você que já gosta de célula, pode saber que numa casa, ao ser abraçado, ao ser amado, ao ser reconhecido pelo seu nome, ali naquela casa é o melhor lugar para você conhecer Jesus e levar outras pessoas para conhecerem Jesus também. Agora, para todos nós, a eternidade é uma promessa de Deus que vai nos levar para uma grande multidão de vestes brancas, de palma nas mãos, ao lado do trono do Cordeiro. E a palavra de Deus fala em Apocalipse 7 para a gente que esse lugar é um lugar onde nós nunca mais vamos ter fome, nunca mais nós vamos ter sede. O calor abrasador do sol não vai mais incomodar. Nós vamos ser levados às águas vivas, aos rios de água viva. E fala que o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais depressão, mais ansiedade, porque a antiga ordem já passou. Então, é para lá que nós queremos ir, mas não queremos estar sozinhos lá. Nós queremos estar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, porque isso se chama eternidade, isso se chama todo sempre. Então, é dever nosso, que sabemos disso, chamar essas pessoas, apresentar Jesus a essas pessoas. E a palavra de Deus, terminando aqui, ela fala o seguinte: agora que sabeis disso, felizes serão se as praticardes. Né? Amém. Muito bom, pastor Wagner, muito obrigado. Eu quero só deixar aqui registrado, e nós vamos colocar também na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, que se você quiser ver os materiais sobre célula, no site da Central, central.online,
você tem toda uma gama de materiais lá disponível, tem uma aba no site da Central chamado DNA. Nessa aba do DNA você tem todos os materiais, tem palestras, tem lições de célula e, como já foi falado, tudo de graça, tudo gratuitamente. Assim como também eu sei que o pastor Wagner está sempre à disposição para tirar dúvidas, para ajudar. Eu também estou aqui à disposição na Viva. E eu quero animar você que está nos ouvindo, você que é da Viva, você que está acompanhando a gente, venha se unir a nós numa célula, venha celebrar conosco, trabalhar conosco, porque é uma grande alegria a gente poder estar reunido na célula, vivendo essa comunhão com os irmãos, essa amizade e ganhando almas, vendo vidas sendo transformadas. Emerson, estamos chegando ao final de nosso segundo episódio. Eu quero fazer uma oração e depois deixar você fazer as considerações finais, dar alguns avisos para a gente finalizar. Pastor Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, que Deus abençoe muito a sua vida, sua esposa, querida irmã Denise. Amém. Leve um abraço, pastor Paulo, aos pastores da Central, Amém. Que são grandes amigos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo seu amor e graça, sua fidelidade. Obrigado por esse tempo juntos aqui, Senhor. Obrigado, podemos compartilhar. Estamos certos de que corações serão alcançados, desafiados, e que, ó Deus, cada um que ouviu o testemunho do pastor Wagner, de como a sua vida foi útil nas mãos do Senhor para multiplicar células, e também esse projeto DNA apoiando igrejas, que muitos se levantem e digam: eu também quero viver isso, eu também quero ganhar almas, eu também quero liderar uma célula, eu também quero multiplicar células, vendo realmente a graça e o poder de Deus nas suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, dá descanso, alegria, renovo a cada um que está aqui nos acompanhando. Abençoa o pastor Wagner, sua família e a Igreja Central, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, a gente chegou ao final do nosso segundo podcast. Eu quero agradecer, pastor Wagner, mais uma vez, muito obrigado, porque eu saio daqui mais comprometido com a célula que eu tô do que antes. Isso para mim foi assim um momento que vocês viram que eu fiquei aqui muito mais aproveitando do que até conversando. Então, para mim foi muito bom. Para você também que tá aí, que assistiu esse podcast, aproveita, revê o podcast, compartilha ele, vai. Pergunta para o seu líder de célula: poxa, onde é que está o podcast? O líder de célula vai te dizer, ó, tá no canal da igreja, tá lá no YouTube, tem a descrição, o pastor já falou, vai ter a descrição no nosso vídeo, vai estar lá a descrição da livraria da Central, vai estar os nossos livros, vai estar o link desses livros todos aqui que eu apresentei. A gente agora conta com você, para compartilhar, para tornar esse podcast ainda mais relevante do que ele já foi. Porque se eu estou saindo daqui muito diferente de quando eu entrei, eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir tudo aquilo que o pastor Wagner falou. Muito obrigado, fiquem com a gente, até o próximo podcast.